Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a classe de biomoléculas, do assunto relacionado à bioquímica da parte 3, referente aos açúcares, sacarídeos, carboidratos ou hidratos de carbono, que são termos sinônimos. E quando nós falamos dessa classe desses compostos dos açúcares, sacarídeos, carboidratos, a primeira coisa que nos vem à mente imediato é essa fórmula que nós utilizamos com bastante frequência no nosso curso durante esse ano, não só na química, quanto também na biologia, por se tratar do combustível celular. Por diversas oportunidades você fez a reação de combustão desse açúcar a nível celular, produzindo gás carbônico, água e energia em forma de ATP, não é? Então, hoje você vai tomar conhecimento da fórmula estrutural do composto que tem essa fórmula molecular com 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Eu peguei 3 desses açúcares com essa fórmula molecular, que são isômeros, aqueles que são mais conhecidos, como, por exemplo, a galactose, um monossacarídeo proveniente do leite, da lactose, e a glicose, Sem dúvida nenhuma, a glicose é a mais conhecida por todos vocês. Então vamos conhecer quimicamente essa estrutura. A glicose, ela tem 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxigênio, onde cada átomo de carbono tem um oxigênio, e com um total de 12 hidrogênios. E a função na qual está presente na molécula da glicose, nós vemos aqui uma carbonila de carbono primário, que caracteriza um composto chamado de aldeído, uma função aldeído, e várias hidroxilas que caracterizam a função álcool. O mesmo pode-se dizer com relação à galactose. Também nós temos várias hidroxilas que caracterizam a função álcool, e por esse motivo nós chamamos de poliálcool. Poliálcool devido à presença, repito, das várias hidroxilas pertencente à função álcool, e além disso nós temos aqui uma função aldeído. Então, tanto a galactose quanto a glicose pertencem à função chamada poliálcool aldeído. E por esse motivo eles são chamados de aldoses. Esse termo aldose é uma classificação dos açúcares no que se refere à função, Aldose, aldeído com ose. Aldeído, tudo bem? É essa carbonilha de carbono primário. O que significa esse termo ose? Ose é um poliálcool, é um composto que apresenta mais de um grupamento hidroxi na molécula. Ose é um poliálcool aldeído, ou chamado de aldose. Nesse caso especificamente desses dois isômeros aldose, galactose e glicose, eles possuem as mesmas funções, aldeído e poliálcool, e o que difere, vocês podem observar aqui, a diferença está entre o carbono 3 e o carbono 4, na posição do grupamento hidroxi. No carbono 3, a hidroxila da glicose está do lado esquerdo e do carbono 4 do lado direito. Na galactose, as hidroxilas do carbono 3 e 4 estão ambas do lado esquerdo. Isso é uma alteração na conformação dos átomos de carbono existentes nesses dois compostos, que faz com que eles sejam classificados como epímeros. Epímeros são compostos que possuem a mesma função, a mesma fórmula molecular, porque são isômeros também, mas com esta denominação especial devido à modificação na conformação
dos átomos de carbono da molécula que modificam a posição do grupamento hidroxi. Aqui do lado direito existe mais um isômero que tem a mesma fórmula molecular e tem também várias hidroxilas que faz com que eu possa classificá-lo também como um poliálcool, mas a diferença é que essa frutose em relação à glicose e à galactose possui uma carbonila de carbono secundário que permite classificá-lo como uma cetona. Então a frutose é um monossacarídeo, né, constituído de uma unidade de açúcar simples, que pertence à função poliálcool cetona e por isso pode ser simplesmente chamado de cetose. Esse termo cetose significa ceto de cetona e ose de poliálcool. Poliálcool cetona é uma frutose que é um isômero da glicose e da galactose. Esses são alguns exemplos de moléculas simples de açúcares classificados como monossacarídeos. E eles possuem uma fórmula geral igual a CN. Esse N corresponde ao número de átomos de carbono existentes nos açúcares. E aqui eu vou colocar entre os parênteses H2ON. Esse H2O ligado, a molécula de água ligado ao carbono, justifica o nome, né? Carboidratos, né? Carbono hidratado, hidratos de carbono. Então, essa molécula de água associado ao carbono e corresponde ao número de átomos. Então, no caso na molécula cuja fórmula molecular é C6H12O6, a sua fórmula fica C6H2O6. Essa é uma fórmula que justifica inclusive o nome da classe desses compostos carboidratos, ou também chamados hidratos de carbono. Então aqui eu mostrei alguns exemplos de açúcares simples, né, classificados como monossacarídeos. Então agora vamos estudar essa classificação de forma mais detalhada, onde eu vou colocar aqui para vocês a classificação desses açúcares em monossacarídeos. São açúcares simples constituídos de uma unidade do açúcar, disacarídeos constituídos de duas unidades de açúcar e os polímeros de moléculas de açúcares, que são os polissacarídeos. Os monossacarídeos podem ser constituídos de 6 carbonos, que são as equisoses, que são classificadas em aldoses e cetoses, sendo que as aldoses que eu te mostrei são glicose e galactose, tá? Que são aldeído ligado a poliálcool, por isso são altoses, e a frutose ela é classificada como uma cetose, já que tem na função poliálcool uma função cetona, tá? Então, nós não temos somente os monossacarídeos constituídos de 6 carbonos. Eu tenho também monossacarídeos constituídos de 5 carbonos e, por isso, são classificados como pentoses. Eu vou citar as pentoses mais importantes, que é importante tomar conhecimento, que são os açúcares constituintes das moléculas de DNA e RNA, né? Exatamente. Essas moléculas chamadas de nucleotídeos, né? Os constituintes dos nucleotídeos, só para recapitular, o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo são essas moléculas constituintes do DNA e do RNA que possuem um grupamento fosfato ligado a um carbono do açúcar, da desoxirribose, no caso especificamente do DNA, ou se o açúcar for do RNA, é uma ribose. Ribose ou desoxirribose é justamente a diferença entre esses nucleotídeos que constituem o DNA e o RNA, e aqui à sua direita ligado a uma base nitrogenada. E desta maneira
Essas bases nitrogenadas, aqui por exemplo na dupla hélice do DNA, são essas bases nitrogenadas que unem-se entre si através das ligações de hidrogênio. Muito bom. Então aqui nós temos dois açúcares constituintes desses nucleotídeos compostos, constituídos de uma base nitrogenada, de um grupo fosfato e de uma pentose. A diferença é que a pentose constituinte do DNA chama-se desoxirribose, que é um poliálcool aldeído, e aqui nós temos uma pentose constituinte do RNA, que também, por ser pentose, tem 4 carbonos e é um poliálcool aldeído. A diferença é que estas moléculas são epímeras. O que isso significa? Aquele termo que eu apliquei, utilizei no caso anterior, aqui é que nós temos no carbono 2 o hidrogênio e no carbono 2 da ribose nós temos a hidroxila. Essa é a diferença, que um tem uma hidroxila a mais do que o outro. Mas enfim, os monossacarídeos podem ser classificados em pentoses, que são açúcares simples constituídos de 5 carbonos, poliálcool aldeído, e ou hexoses, que são açúcares simples constituintes de 6 carbonos e podem ser aldoses, no caso da glicose e galactose, e a frutose, que é uma cetose. Quando eu tenho açúcares constituídos de 2 unidades de monossacarídeos ligados entre si, nós temos os disacarídeos, e os mais importantes são esses 3. E você precisa saber os seus constituintes, isso é muito importante. É necessário que vocês tomem conhecimento que a sacarose ela é constituída de uma unidade de glicose e frutose. Daqui a pouco eu vou mostrar essas estruturas. A lactose é constituída de uma unidade de glicose com galactose, e a maltose do malte da cevada é constituído de 2 unidades de glicose. Isso é importante, isso é muito importante que vocês tomem conhecimento deste fato. Os polissacarídeos são polímeros de moléculas de açúcares que eles estão ligados entre si por um número expressivo de moléculas de açúcares da classe dos monossacarídeos. Existem vários polissacarídeos, mas aqui nós vamos destacar esses chamados de celulose quitina, que são polímeros com característica estrutural. A quitina, no caso, parte da composição do exoesqueleto dos artrópodes, e a celulose ele é responsável pela sustentação estrutural do vegetal, que constitui sua parede celular. E também nós temos, no caso, os polímeros responsáveis pelo depósito energético do vegetal e do animal. No caso do animal, a reserva de energia em forma de açúcar no fígado é o glicogênio, e no caso especificamente dos vegetais é o amido, tá? Então, essa parte é importante para vocês tomarem conhecimento que os açúcares simples, os monossacarídeos, não sofrem hidrólise, eles não hidrolisam, podem ser constituídos de 5 carbonos ou 6 carbonos. 5 carbonos é um poliálcool aldeído e 6 carbonos pode ser um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona. Disacarídeos constituídos de 2 unidades de açúcares simples, sacarose constituído de glicose e frutose, lactose constituído de glicose com galactose, e maltose são 2 unidades de glicose. Eu estou repetindo essa questão porque isso é importante que vocês saibam, tá? E os polímeros de moléculas de açúcares são então
celulose responsável pela constituição da parede celular dos vegetais, quitina dos exoesqueletos dos artrópodes e a reserva energética dos vegetais, que é o amido, e dos animais, que é o glicogênio. Agora eu vou apresentar algumas propriedades físicas dos açúcares, que justificam algumas questões importantes. Primeiramente, dessas propriedades físicas e também propriedades químicas, eu destaco que os açúcares são moléculas de natureza polar. São moléculas polares, sim. Principalmente, o que justifica essa polaridade são as várias hidroxilas, que são grupamentos eletronegativos ligados aos átomos de carbono da cadeia, e também a carbonila. Como os açúcares são moléculas polares, então eles são solúveis também em solventes polares. São solúveis em solventes polares, como a água. E, no caso, esses açúcares são solúveis em água porque se estabelece entre as hidroxilas dessas biomoléculas, desses açúcares, as hidroxilas vão se ligar à água através das famosas e conhecidas de todos vocês, as ligações de hidrogênio. Tá? E um detalhe importante também com relação às propriedades dos açúcares é que essas moléculas apresentam atividade óptica. E atividade óptica significa que elas desviam o plano de luz polarizada. E elas desviam o plano de luz polarizada devido à presença do famoso e velho conhecido de vocês, o carbono assimétrico ou carbono quiral, que nós costumamos representá-lo através de um asterístico. Essa é a representação usual de um carbono quiral ou assimétrico. É um carbono que possui 4 grupos ligantes diferentes. Então eu vou voltar aqui no início das fórmulas estruturais de alguns monossacarídeos que eu mostrei para vocês e vou aqui mostrar os carbonos quirais ou assimétricos que essas moléculas possuem, que permite classificá-las como substâncias com atividade óptica. Então, os carbonos assimétricos ou quirais da molécula da glicose são o número 2, grupos com ligantes diferentes, o 3, o carbono de número 4 e o número 5. O número 6 não é quiral porque ele tem 2 ligantes iguais. Na galactose, também nós podemos perceber que os carbonos assimétricos são os mesmos aqui, já que são as substâncias epímeras. Elas possuem a mesma função, né? Mas acontece que vai acontecer uma modificação na rotação do plano de luz polarizada, e a diferença da rotação do plano de luz polarizada é justamente a presença dessas hidroxilas no carbono 3 e 4 da glicose e da galactose. Tá? A glicose ela é uma substância predominantemente destrógena. Por isso que existem também alguns sinônimos como glicose, glucose, ou ela pode ser chamada também de dextrose. Esse nome dextrose é devido ao fato da glicose apresentar um desvio positivo do plano de luz polarizado. Um plano de luz é desviado para a direita, por isso a glicose ela também pode ser chamado assim. No caso da frutose, ela também possui carbono assimétrico ou quiral, que aqui no caso nós temos o carbono de número 3, o carbono de número 4
e o carbono de número 5. Já a molécula da frutose, ela já é uma molécula predominantemente levógera, por isso que ela pode ser também chamada de levulose. Esse termo levulose é porque a frutose ela é predominantemente levógera e por isso, por ser levógera, ela desvia de forma predominantemente o plano de luz polarizado para a esquerda. A dextrose ela é predominantemente destrógena e a frutose levógera. Isso é devido, eu repito, à presença dos carbonos assimétricos ou quirais, que permite com que essas moléculas tenham atividade óptica. E outro detalhe muito importante é que esses açúcares, quando encontram-se em presença de água, eles vão apresentar um processo químico chamado de ciclização. Na verdade, quando nós representamos as moléculas daqueles açúcares simples, daquelas equisoses, daquela forma inicial, mas por questão didática, porque na verdade esses açúcares eles se constituem a forma mais estável da forma cíclica. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Aqui eu vou pegar essa estrutura linear, né, que nós colocamos no início da aula, com essa representação dos 6 carbonos, do poliálcool aldeído, que representa a molécula da glicose. Mas essa é uma forma mais didática, mas na realidade esta molécula ela vai apresentar uma ciclização onde ocorrerá uma ligação química entre o oxigênio da carbonila do carbono de número 1 com este oxigênio proveniente da hidroxila do carbono de número 5. O que vai acontecer aqui será o seguinte, observem. Este hidrogênio desta hidroxila combina-se ao átomo de oxigênio. Este átomo de oxigênio que tem a ligação dupla, a dupla é deslocalizada para o oxigênio, fazendo com que ele fique com uma carga negativa e esse carbono fique com uma carga positiva. Por diferença de eletronegatividade, o oxigênio da hidroxila tem carga negativa e o hidrogênio com carga positiva. E cargas com sinais opostos se atraem. Esse hidrogênio da hidroxila do carbono 5 liga-se ao oxigênio da carbonila, tá? E forma uma nova hidroxila. E aqui, consequentemente, esse oxigênio que perdeu o seu hidrogênio e apresentou essa carga negativa, liga-se a esse carbono através de um grupamento cíclico que torna esta estrutura mais estável do que essa na forma linear. Essa estrutura do açúcar na forma linear é só uma questão didática, mas na realidade os açúcares eles se apresentam na forma cíclica. Porém, existe uma interconversão entre essas estruturas. Isso acontece em presença de solução aquosa, viu, senhores e senhoritas? Na presença de água é que vai acontecer estas chamadas interconversões. E aqui existe uma diferença entre essas duas estruturas que caracteriza a chamada de alfa-glicose e a beta-glicose. A diferença está na posição da hidroxila do carbono 1 e do 2. Aqui vocês estão observando que na posição 1 e 4, 1 e 2 não, pode ser 1 e 2,
ou 1 e 4, mas eu acho que fica mais fácil a visualização no carbono 1 e 4. Se passarmos um plano transversal nesta posição, verificamos que as hidroxilas estão no mesmo plano, com uma conformação chamada de cis, que é da alfa-glicose. Agora, se nós compararmos essa estrutura com a beta-glicose, comparando as hidroxilas do carbono 1 e 4, pode ser do 1 e 2 também. Agora você percebe que essas hidroxilas estão em posições transversais, que faz com que nós tenhamos a conformação trans da glicose, chamada de beta-glicose. O isômero cis é quando no mesmo plano os ligandes são iguais. E o isômero trans da beta-glicose, os grupos estão em hidroxila entre o carbono 1 e o 4 estão em posições transversais. Agora, essa diferença da alfa-glicose ou glicose na forma cis e da beta-glicose ou glicose na forma trans é o que vai justificar os diferentes polissacarídeos. E agora eu vou mostrar para vocês aquela classificação dos açúcares, mas sobre a fórmula estrutural deles. Então eu disse para vocês que era importante tomar conhecimento dos disacarídeos, que são sacarose, lactose, maltose. A sacarose é constituída de uma unidade de glicose com frutose, e agora eu vou mostrar para vocês estas fórmulas. Aqui, inicialmente, o disacarídeo ele é representado pela fórmula de duas unidades de monossacarídeos que se juntaram através de uma ligação glicosídica. A ligação glicosídica ela se estabeleceu quando as moléculas dos açúcares se condensaram. E na condensação, como vocês já estão cansados de ouvir falar desse termo, condensar, quer dizer que as moléculas dos açúcares se juntam, sai molécula de água, né? Aqui vai sair H2O, proveniente dessa condensação, e quando essas moléculas se juntarem, aqui você vai ter a ligação glicosídica proveniente desta ligação. Ligação do que exatamente? De uma unidade de glicose e uma unidade de frutose. Glicose ligado à frutose origina a sacarose. Esse é um disacarídeo que possui um desvio do plano de luz polarizada predominantemente positivo, então ele é destrógeno. Quando ele é hidrolisado, ou seja, quando a molécula da água quebra a ligação glicosídica, originando a glicose e a frutose, se você somar o desvio do plano de luz da glicose com o desvio do plano de luz da frutose, se você soma isso, essa mistura apresenta um desvio negativo. Então, isso é o que nós chamamos de açúcar invertido. O açúcar invertido ocorre com a hidrólise da sacarose, originando uma mistura que inverte a ação do açúcar no plano de luz polarizada. A sacarose era destrógena e quando hidrolisou a mistura de glicose e frutose, a mistura inverteu o desvio do plano de luz, que era para a direita e predominantemente ficou para a esquerda levagem. Isso é o que nós chamamos de açúcar invertido, tá? Agora, vocês viram aqui o disacarídeo chamado de sacarose, constituído de uma unidade de glicose e uma unidade de frutose. Aqui eu vou mostrar para vocês uma condensação de uma unidade de galactose com glicose. Aqui está. Isso constitui a lactose. E mais uma vez está ocorrendo aqui a condensação, a junção de duas moléculas, uma de glicose
com uma galactose. Essa é a ligação glicosídica proveniente dessa junção. Um detalhe: quando nós ingerirmos uma lactose através de produtos derivados do leite, existe uma enzima que vai catalisar essa hidrólise, que é a lactase. E a enzima que vai catalisar a hidrólise da sacarose, quando nós ingerirmos a sacarose na nossa dieta, a enzima que vai catalisar essa hidrólise chama-se sacarase. E quando nós ingerirmos a maltose, a enzima que catalisa essa hidrólise é a maltase. Não esqueçam, por favor, que sacarose ele é um disacarídeo constituído de uma unidade de glicose e frutose. Lactose é um disacarídeo constituído de moléculas de galactose e glicose, e a maltose, 2 unidades de glicose. Ok? Os polissacarídeos, por sua vez, são representados através dessa reação de polimerização. Polimerização. N unidades dessas moléculas, desses açúcares, se juntam para formar um polímero. Percebe-se que do C6H12O6, ao polimerizar, fica C6H10O5, ou seja, a junção das moléculas dos açúcares implica na eliminação de moléculas de água. E isso faz com que as moléculas dos açúcares unam-se entre si através daquela ligação, essa que está aqui em destaque, chamada glicosídica. Os polissacarídeos são constituídos por N unidades de glicose, e o que modifica é justamente a questão da glicose na forma cis e na trans. Aqui vocês estão vendo um fragmento do polímero chamado diamido, constituído por N unidades de glicose na conformação alfa. E aqui na conformação alfa, aqui está em destaque a ligação glicosídica que une estas moléculas desses carboidratos, e eles se juntam exatamente nessa posição aqui que ele destaca, a posição 1,4. Esse é o carbono de número 1 e esse é o carbono de número 4. 1,4. Certo? E ocorre a condensação, ou seja, ocorre a junção das moléculas desses açúcares na posição 1,4 na conformação alfa da glicose. Conformação alfa é aquela que corresponde à glicose na conformação cis. Tá? E aqui, nessa extremidade, esse hidrogênio vai condensar com outra molécula, saindo uma molécula de água, e esse oxigênio gruda no carbono 4, e aqui em cima a mesma coisa. Tá vendo? Esse hidrogênio aqui vai condensar com o carbono de número 1 da outra molécula através de reações sucessivas, chamadas de reação em cadeia, que vai originar uma macromolécula, quer dizer, um polímero de moléculas de glicose chamada de amido, onde se condensam N unidades de alfa-glicose. Agora, aqui nós temos uma outra forma de representar o amido através dessas conformações espaciais terciárias, e aqui eu estou mostrando para você a forma pela qual estas moléculas de glicose, quando formam esse polímero, eles vão se enovelar, eles vão formar essas estruturas, tá, com conformação em espiral. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para justificar o fato da diferença entre o amido e a celulose, que eu já vou te mostrar. No caso do amido,
A celulose ela é mais rígida em relação ao amido. E outra questão é que esse enovelamento, formando essas cadeias em espirais, torna esse composto menos rígido. E isso também tem uma outra explicação muito interessante para fazer o teste do iodo para verificar o teor de amido em alguns alimentos. O teste de iodo, você usa uma substância chamada de Lugol, que é tintura de iodo, que se o alimento tiver uma concentração de iodo apreciável, vai acontecer uma reação do iodo com o amido, originando essa coloração mais escura. Observem aqui, ó, ele pegou um pedaço de pão, colocou a solução de Lugol com iodo e ela já imediatamente apresentou essa coloração forte. Sobre o ponto de vista químico, essa forma em espiral do amido, quando ele reage com o iodo ele é complexado, ele é alojado no meio dessa espiral e isso forma um complexo com aquela coloração característica devido à ligação do iodo às cadeias existentes dos monossacarídeos que constituem esse polímero. Tá? Agora, olha que interessante, a estrutura que corresponde ao amido, e olha e compara com a estrutura que constitui a celulose. Ocorre também da mesma maneira que no caso do amido, as ligações estabelecidas entre o carbono de número 1 e 4. Mas agora nós estamos polimerizando unidades de beta-glicose, ou seja, aquela glicose na conformação trans. E essa condensação dos açúcares na posição 4 faz com que estas moléculas tenham um ângulo de 180 graus entre as suas estruturas, e o mais importante que deixa eu aproximar e mostrar para vocês é o estabelecimento de ligações de hidrogênio entre esses átomos aqui, ó, que eu estou marcando com essa coloração em verde. Aqui entre o oxigênio e o hidrogênio da outra hidroxila estão estabelecidas as chamadas ligações de hidrogênio. Como vocês já têm conhecimento desse fato, as ligações de hidrogênio são ligações intermoleculares muito fortes, difíceis de serem rompidas, e isso explica o fato da rigidez que a celulose apresenta. Se você fala, poxa, sabe que eu não entendo? O amido é constituído de polimerização de moléculas de glicose. E a celulose também é constituído de polimerização de moléculas de glicose. Por que a celulose ela é mais rígida em relação às moléculas, em relação ao amido? A diferença está aqui, a resposta. As moléculas que constituem os açúcares que polimerizam para formar celulose formam ligações de hidrogênio entre si. Aqui no caso específico do amido, não existem essas ligações de hidrogênio e por isso ele é mais mole, vamos dizer assim, o amido em relação à celulose. Aqui mais um exemplo só para ilustrar para você a diferença da quitina para a celulose e o amido. Eles são constituídos de unidades de açúcares, mas a diferença está aqui, ó. Aqui no carbono de número 2 da hidroxila do açúcar existe esse grupamento chamado acetilglicosamida. É esse o grupamento ligado no carbono de número 2 que vai conferir a característica do polímero que constitui o exoesqueleto dos insetos.
escamas de peixes, etc. E também aqui eu estou mostrando para vocês a polimerização das moléculas de glicose para formar o glicogênio, comparado com as estruturas dos polímeros do amido, por exemplo, é que essa cadeia ela é ramificada. Aqui a ramificação ela ocorre no carbono de número 5. Aqui, ó, o glicogênio, que é a reserva de glicose dos seres vivos, apresenta polimerização de moléculas de glicose na conformação da alfa-glicose, porém apresentam ramificações no carbono de número 6, que torna essa estrutura mais complexa. A insulina é a responsável pelo armazenamento de glicose no fígado, formando esta macromolécula, e quando o organismo precisa das unidades de glicose, o glucágon é o responsável pela hidrólise e liberação dessas moléculas na corrente circulatória. Muito bem, senhores e senhoritas, eu apresentei aqui para vocês a classificação dos açúcares, bem como também as fórmulas que diferem os polímeros na conformação alfa e na conformação beta. Para encerrar essa aula, eu quero mostrar para vocês o processo de uma aplicação dos açúcares, que é um assunto extremamente relevante, que eu já particularmente presenciei por inúmeras oportunidades nos vestibulares, que é a obtenção do bioetanol. O etanol usado como combustível na nossa matriz energética proveniente de um açúcar. Exatamente. Esse é um processo simplificado da produção do etanol de primeira geração. A cana-de-açúcar é triturada. Depois de triturada, ela constitui o bagaço e a garapa. O caldo de cana, né, a garapa, ela é constituída em torno de 85% de água. E depois ela vai ser submetida a uma concentração através de aquecimento. Você aquece essa garapa a fim de evaporar a água, e o melaço ele já é constituído de 40% de água. Aí, à medida que a água vai evaporando, parte do açúcar também cristaliza, formando aquele famoso açúcar mascavo, né? Que depois de submetido a tratamento com soda, ele é refinado e se transforma naquele veneno que é o chamado de açúcar refinado, né? Agora, esse melaço, por sua vez, que tem o caldo de cana concentrado, ele contém a sacarose, e depois ele vai ser submetido a um processo conhecido como fermentação alcoólica. Nesta etapa de transformação do melaço no chamado de mosto fermentado, eles adicionam um fungo conhecido como Saccharomyces cerevisiae. Este fungo fornecerá duas enzimas. A primeira enzima fornecida por esse fungo chama-se invertase. Ela será responsável pela hidrólise da sacarose. Ela vai catalisar essa hidrólise, né, formando o açúcar invertido com uma unidade de glicose e a frutose. E essa levedura também fornecerá essa outra enzima chamada de zimase, que depois é a responsável pela transformação da glicose no etanol. E esse etanol está nessa mistura fermentada, e que por sua vez depois vai ser removida pelo processo de destilação, e nessa destilação você vai obter 96% de concentração do etanol. É um álcool hidratado, 96% e 4% de água. Esse é o chamado bioetanol, utilizado como combustível na nossa matriz energética, tá?
Esse é um processo que origina o etanol de primeira geração, né? Isso criado na década de 1970, né, pelo governo do então presidente Emílio Garrastazu Médici. Agora, depois, com o passar do tempo, esse processo foi sofrendo alterações. E agora nós já temos o processo de obtenção do etanol de segunda geração. O processo tradicional é esse que eu acabei de mostrar para vocês, onde a cana-de-açúcar triturada origina o caldo, que é a garapa que por sua vez depois ela é concentrada, tem a sacarose. No processo de fermentação das leveduras naturais, o Saccharomyces cerevisiae vai fornecer as enzimas que primeiro catalisa a hidrólise da sacarose e depois vai provocar o processo fermentativo de transformação da glicose no etanol. Esse é o processo de obtenção do álcool de primeira geração. Depois eles descobriram que o álcool também pode ser obtido através de um outro processo, que é esse aqui, o chamado de processo B. O processo A, desculpe. Esse processo de obtenção do álcool de segunda geração, ele é obtido a partir do bagaço constituído de celulose, que descobriram que esse bagaço ele é triturado e depois hidrolisado, e ele contém uma mistura depois dessa hidrólise de açúcares como glicose e xilose. E na presença de micro-organismos de Saccharomyces cerevisiae modificada, aí eles pegaram esses açúcares e transformaram num álcool de segunda geração. E isso aumentou de forma significativa a produção de álcool por hectare. Para vocês terem uma ideia, o álcool de primeira geração era um processo que de 1 tonelada de cana-de-açúcar obtinha-se 77 litros de etanol, apenas 77 litros. E agora, com essa descoberta de que eu posso pegar o bagaço e hidrolisá-lo e depois transformá-lo em açúcar, isso aumentou em 40% a produção de álcool por hectare. E sem contar ainda que nós temos aqui um outro processo que também, através das leveduras modificadas geneticamente, eles pegaram a sacarose, né, na presença desses micro-organismos, e produziram uma substância chamada de farneseno. E esse composto ele é muito parecido, depois de hidrogenado, com a estrutura física da cadeia carbônica do diesel, mas só que não é o diesel proveniente do petróleo, e sim o diesel proveniente da cana-de-açúcar. É o chamado e conhecido como bioquerosene, proveniente do álcool. Exatamente, esse é um processo que consta uma modificação genética no Saccharomyces cerevisiae, que acaba originando combustíveis alternativos, além daquele tradicional processo apenas de fermentação da glicose, originando etanol. Bioquerosene. Deixa eu anotar aqui. Bioquerosene. Existe o diesel proveniente do petróleo, mas esse daqui é o diesel proveniente da fermentação da cana-de-açúcar utilizando micro-organismos geneticamente modificados. Bom, queridos e queridas, eu espero que essa aula tenha dado um subsídio maior para vocês obterem um melhor entendimento sobre as aplicações, sobre o conhecimento
da formação dos polímeros de moléculas de glicose, sobre inclusive ao conhecimento do fato de nós termos os açúcares que acabam ciclizando, formando essas formas cíclicas mais estáveis na conformação alfa no mesmo plano e beta em planos transversais, e o que vai, na hora de condensar, fazer a diferença entre os polissacarídeos e as classificações como os açúcares simples, hexoses e pentoses, ou seja, pentoses são açúcares de 5 carbonos constituintes do açúcar que faz parte do nucleotídeo, né, que constitui o DNA e RNA. Os hexoses são aldoses e cetoses, de sacarídeos nós já falamos, e também dos polissacarídeos. Agora, façam os exercícios dessa aula e qualquer dúvida me procure, que estarei à disposição de ajudá-los. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.